Olá, me chamo Aline, sou esposa do Jean, mãe do Luca e tenho 25 anos. Então, eu vim mostrar para vocês meu trabalho de artesã. E é um trabalho tão especial para mim. Foi numa fase, há 4 anos atrás, eu iniciei, uma empresa. Na época eu estava grávida, hoje meu filho tem 4 anos, então na época eu estava grávida, eu comecei essa empresa e comecei a criar bolsas, a fazer modelos de bolsas, a estudar bastante, aprendi sozinha a criar essas bolsas. E quando eu olho para trás e por aquele momento eu estava tão difícil para mim, foi aquele momento. Em outro vídeo eu falo para vocês como é que foi minha trajetória, mas eu queria só mostrar para vocês essa bolsa que ficou guardada por 4 anos. Essa foi a última bolsa que eu fiz, né? Eu, na verdade, eu aprendi, comprei material simples, mas ainda assim as pedras, a gente usa miçanga, é bolsa de miçanga. Eu nem mostrei pra vocês a bolsa. Deixa eu mostrar, ó. Essa lindeza aqui, ó. Ela é linda, maravilhosa, lindíssima, gente, impecável, tá? É linda pessoalmente, mais linda ainda pessoalmente. Olha, aqui todo o detalhe, gente. Isso aqui cabe bastante coisa, tá? Cabe o celular, cabe... Deixa eu pegar outro celular. Cabe, tá? Cabe carteira, cabe chave, bastante coisa. Esse tamanho aqui tá ótimo. Aqui deve ter uns 20 centímetros, né? Por 10. Acho que é 20 centímetros por 10. E ela é de ladinho. Não dá de eu mostrar tanto aqui em pé, mas ela fica aqui batendo na cintura, sabe? E eu fiz em base do meu gosto na época. Gente, é linda, linda demais. E eu guardo com tanto carinho essa bolsa. 4 anos e tá impecável. E, enfim, eu aprendi sozinha, estudei bastante para aprender. As minhas primeiras pedras, eu comprei essa, foi a primeira, essa daqui, né? É de vidro, né, que fala, miçanga de vidro. Cara, na época pra mim era caro. Eu só dar um resumo, eu estava grávida na época, estava afastada do trabalho, época de pandemia, e eu era jovem aprendiz na época, e gente, tava difícil. Então assim, eu nunca tinha visto ninguém fazer, não lembro como é que eu descobri essa arte, esse artesanato de bolsas, eu não lembro. Mas eu sei que eu comecei a fazer. Então comprei material, comprei esse, um azul também, que eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje também algumas pecinhas. E essas coloridas vieram junto também. Eu comprei local. Essas grandes eu comprei local. Essa é uma azul, né? Do mesmo modelo. Essas pequenas eu comprei pela internet. Só que demorou muito pra chegar, gente. Demorou bastante. Acho que demorou um mês, mais ou menos. Enfim, comecei a criar a bolsa, pesquisar modelos, refiz várias bolsas. E eu só tinha esses 3 materiais. E nylon, né? Aquelas linha de pesca que se usa, né?
E eu peguei esse material, criei essa empresa. E assim, gente, foi bem diferente pra mim, sabe? Abrir assim uma empresa. Só que, como eu falei, na época eu não tava no meu melhor momento, aconteceu várias coisas na minha vida e eu tive que encerrar esse projeto, né, essa empresa que eu abri. Me dediquei muito, até porque lindos modelos eu fiz. Eu reconheço isso, que fica lindo pessoalmente, é algo que eu guardo até hoje. E eu sou cristã. Me converti há 3 anos atrás. E eu enterrei esse talento e esse sonho. Enterrei. Não me lembrava mais disso, né? Não me lembrava. Até que um tempo atrás eu ainda estou passando por uma jornada, um processo de cura e libertação da minha alma, do meu espírito, do meu emocional, da fase onde eu tô, e recuperando, né? Me livrando de coisas do passado que não pretendo mais carregar, não é para me carregar mais nessa estação. E olhando de volta os sonhos que eu tinha perdido, os sonhos que um dia foi meu e eu esqueci, e eu enterrei. Tanto é que ultimamente também eu, meu marido, meu filho, se mudamos de casa. E tinha muita coisa ainda. A gente se mudou de casa 3 vezes. A primeira vez, as 2 vezes na verdade. A gente morava de aluguel um bom tempo, né? A gente morava de aluguel um bom tempo e a gente teve que se mudar de casa. Mudamos de casa. Foi tão difícil. Foi uma época difícil. E muitas coisas ficaram dentro de caixas ainda. Nosso guarda-roupa quebrou. Nessa penúltima mudança que a gente fez, nosso guarda-roupa quebrou e a maioria das coisas ficou em sacolas e caixa por alguns meses. Não tinha onde colocar. E houve mais uma questão, em 6 meses teve que se mudar novamente. Eu estou organizando essas coisas agora, a casa é muito melhor, Deus abençoe a gente. Só que enquanto eu tava arrumando as coisas, eu vi essa bolsa, né? A bolsa que tava guardada. E eu lembrei. E eu já tinha, como eu falei, eu tô passando por essa jornada, né? Que eu me propus a fazer, de ficar mais perto de Deus, de ficar mais na presença de Deus, porque é necessário. E a gente tem que buscar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus. Só que eu vi essa bolsa e eu lembrei dessa época de gravidez, das coisas do meu passado, de pessoas do meu passado que eu ainda estava sentindo mágoa, eu achava que eu tinha perdoado, mas não perdoei. Então veio tudo novamente. E eu não entendia. Era uma coisa na minha vida que eu não entendia, era a minha vida financeira e a minha vida emocional, que estão interligadas, né? Eu não entendia por que minha vida financeira, eu sempre fui muito criativa, mas ela nunca saía da rota, né? Mas eu não entendi, então Deus me fez entender o porquê que eu estava naquela situação, por que eu ainda estava travada, sabe?
em inovar. Por que eu não fazia mais bolsa? Por que eu não era mais criativa daquele jeito? A ponto de criar uma bolsa, um modelo, uma marca, uma empresa. Por que eu não estava mais encorajada? E Deus me fez refletir muito sobre isso. Muito. E foi uma libertação para mim. Foi algo tremendo para mim. Foi um impacto emocional muito grande. E tanto emocional como espiritual. Foi tudo impactante para mim. E eu decidi seguir, né, adiante desse propósito. Eu vi que essa bolsa que eu fiz, na época para mim era só uma bolsa para ganhar dinheiro, para eu ter dinheiro naquela época, porque eu estava necessitada. Eu estava passando por situações difíceis. E naquela época eu me vi grávida, praticamente sem emprego e morando de favor na casa de uma tia minha. Eu me vi, a minha cabeça, eu tenho certeza que foi Deus que colocou, né, esse projeto. E eu não era convertida, e é assim que a gente vê o amor de Deus. Mesmo quando a gente não está convertida, quando a gente não está nele, quando a gente não conhece, eu não conhecia ele. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Mesmo assim, ele cuida de nós. Porque quando eu vi que essa bolsa me lembrou o meu passado, as pessoas daquela época do meu passado, a minha situação, e me fez entender algumas coisas que eu estava lutando para entender, o que eu estava enfrentando, consequências. Eu vi que essa bolsa não é só uma bolsa, não é só uma bolsa, isso aqui é uma história, é algo que marcou a minha vida, me lembrou algo, sabe? E eu guardei por 4 anos eu guardei ela. E isso pra mim foi muito impactante. Foi muito impactante porque Deus me lembrou de várias coisas. Deus me fez perdoar pessoas do meu passado que eu ainda assim achava que eu ainda tinha mágoa. Eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado não. Não tinha perdoado, gente. E essa bolsa me lembrou essa época. E não cabe mais eu levar isso adiante, eu levar essa mágoa, eu levar essas circunstâncias, essas críticas, as coisas que vivemos no passado. Não dá mais de seguir sendo eu dessa forma agora, sendo eu diferente. Ali de 4 anos atrás, nunca imaginaria estar gravando esse vídeo. Talvez você também, de 4 anos atrás, nunca imaginaria estar agora aqui. E Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Eu tenho, desde há 4 anos atrás, eu já tinha preparado esse momento de hoje. Esse momento especial. Por causa de uma bolsa. Ele me fez perdoar pessoas. Por causa de uma bolsa. Ele fez o meu sonho se despertar novamente. Ele fez o meu desejo de ser empresária, de ser uma empreendedora de sucesso, de usar meus dons e talentos. Tem a passagem dos 10 talentos, que é o seguinte: Deus deu 5 talentos para um servo, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Os 5, o que tinha 5 talentos, devolveu para o Senhor multiplicado, então foram 10. O que tinha 2 multiplicou, foram 4. E o que tinha 1
Ele enterrou o talento dele porque estava com medo. Com medo, porque sabe que o Senhor quer que a gente multiplique. E aos 2 primeiros que multiplicaram o talento, ele disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E ao último que não multiplicou, mas que enterrou seu talento, ele disse: servo mau. Você que tem um talento vai ser tirado e vai dar para quem tem mais. Então, isso me fez refletir também, porque Deus tirou meu talento. Deus tirou meu talento. Esse talento que eu enterrei, Deus tirou. E eu guardei, eu enterrei ele, eu guardei fisicamente ele. Eu guardei esse talento fisicamente. Eu guardei por 4 anos. E hoje Deus me lembrou desse talento, me cobrou esse talento. Você está enterrando seu talento? O que você está fazendo com seu talento? Está guardando no armário? Está deixando para lá? Não está se dedicando à sua empresa, seu artesanato, ou que seja que você faça? O que você está fazendo com esse talento que Deus te deu? Mesmo você não conhecendo a Deus, você já tem o talento, já está com você. Deus já te deu. Mas o que você está fazendo com esse talento? Não enterre. Não enterre seu talento. Use-o para multiplicar. Use-o para ganhar dinheiro. Naquela época eu queria ganhar dinheiro, mas não entendi o propósito tão grande que tinha nessa bolsa. Naquela época eu não entendia, eu não conhecia Jesus. Eu não entendia a palavra de Deus. Eu não sabia quem era. Eu não conhecia Deus. Eu não sabia que Ele tinha me dado um talento tão grande. E eu creio que não é só uma bolsa de miçanga. São histórias contadas. São histórias através dela. Então, eu acredito que Deus tem grandes coisas para nós. Mas precisamos usar o talento que Ele já nos deu.